Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Panorama Semanal. É o nosso segundo vídeo de 2021. Afinal de contas, estamos aí no segundo final de semana de 2021 e dando continuidade aos nossos estudos de final de semana. Eu venho aqui trazer mais um vídeo onde eu vou comentar as principais notícias da semana e olhar alguns gráficos para a gente ter uma noção do que ocorreu durante essa semana. Semana passada foi um vídeo aí de praticamente 1 hora. Eu vou tentar ser um pouco mais enxuto, fazer um vídeo um pouco mais curto hoje, tá? E começando o seguinte, a notícia da semana bombástica, tá? Que foi sendo motivo alvo de assunto durante a semana inteira, foi o anúncio na segunda-feira, dia 11, da Ford dizendo que abandona a fabricação de carros no Brasil. A Ford, ela declarou que ela vai fechar duas fábricas, né? Não sei se é 2 ou 3 fábricas. Ela vai parar de fabricar e ela vai, o que vai, né, gerar aí pelo menos 5 mil empregos diretos. Eu cheguei a ver uma notícia depois dizendo que seriam indiretamente 60 mil empregos. Então, não sei. Olha só, ela falou que ela vai encerrar imediatamente a produção em Camaçari, em Taubaté, onde fabrica o EcoSport, o Ford Ka e o Troller T4, tá? Então a Ford, ela fez essa declaração e que ressoou, né, no meio político, empresarial e etc. É interessante que semana passada, hein, se você pegar o vídeo da semana passada, eu fui no Google aqui e digitei o nome desse camarada aqui, ó. Marcos Lisboa. Este cara aqui, ó. Este economista. Marcos Lisboa. Eu digitei o nome dele e falei com vocês, né? Porque eu havia citado eu dei uma palhinha, né? Falando sobre a economia brasileira. E eu falei que a economia brasileira não está boa, e etc. As coisas não estão boas. E que um economista que eu assisto todos os vídeos dele, leio todos os artigos, entrevistas dele, é o Marcos Lisboa. E eu fui lá no Google, digitei e falei com vocês, né? Olha, estudem tudo que esse cara aqui fala. E esse vídeo, eu fiz até um texto essa semana e eu erroneamente citei que essa palestra do Marcos, ela foi em 2019. Na verdade, não. Esse vídeo aqui, que foi publicado aqui em 2019, essa palestra é de 2016. E o Marcos Lisboa, ele foi convidado pelo Guia 4 Rodas a dar uma palestra para o setor automotivo. E ele já começou a palestra falando que o Guia 4 Rodas não gostava, né, dos empresários lá do setor automotivo, porque chamou ele. E aí ele começa falando, eu citei isso no artigo, eu literalmente transcrevi o que ele falou, e ele disse que o Brasil ele passa por uma grave crise no setor automobilístico, né, na produção de automóveis, e que essa crise ela foi engendrada por um governo que atendeu todas as solicitações dos empresários do setor que pediram proteções, subsídios, e o governo, através de isenções tributárias e uma série de outras medidas, beneficiou o setor que acabou sobrevivendo devido a essas medidas e não pela competitividade. Tá? E aí nesse artigo aqui, é claro, saiu aí essa notícia, o Brasil Journal publicou essa notícia. Todas essas notícias aqui e todos esses links que eu abri aqui, eu ao longo da semana eu compartilho no canal, tanto o canal fechado quanto o canal aberto no Telegram. Tá? Se você não está no nosso canal no Telegram, eu vou deixar inclusive aqui abaixo deste vídeo no YouTube o link para o canal, e eu vou deixar também, e tem o link também na bio do Instagram, tá? Então é o seguinte,
o Marcos, aí saiu essa notícia, né? E aí o Brasil Journal pegou e citou, né? Depois aqui, ó, no dia 14, eles publicaram uma entrevista, esse artigo aqui é uma entrevista com o Marcos Lisboa, e aí eles falam aqui, né, que, olha só, horas depois da Ford anunciar o fechamento de suas fábricas no Brasil, um vídeo de Marcos Lisboa começou a viralizar nas redes sociais. Num evento da indústria automobilística, o economista e presidente do INSPER detonava as próprias montadoras por compactuar com o modelo de subsídios adotado pelos governos brasileiros nos últimos anos e avisava: não vai funcionar. O vídeo era de 2016, mas envelheceu bem. Né, ele faz uma autópsia e aí ele vai falando aqui sobre uma série de assuntos interessantes, tá? Ele fala aqui, olha só, que não é apenas a indústria automotiva, né, que está sofrendo, né, que vários setores da indústria estão com graves dificuldades. O Walmart já fechou, a Fnac fechou, a Sony disse que vai fechar, e aí, né, não é porque saiu essa notícia aí da Ford, e é uma grande indústria automobilística, que é uma coisa pontual somente do setor, tá? E aí é engraçado e é irônico, né? Saiu uma notícia aqui também que eu coloquei, que é o seguinte: quando saiu a notícia da Ford, eu vou fechando os links aqui. Se você quer ter acesso, acessa no nosso canal, tá? Essa palestra também eu compartilhei lá, é muito boa essa palestra do Marcos Lisboa. A entrevista com o Marcos. E aí uma ironia muito grande é o governo, né? Assim que saiu, foi na própria segunda-feira, né? Você pode ver que a notícia lá à tarde, né? Às 5, 6 horas da tarde. A notícia lá do Brasil Journal. E o Ministério da Economia, ele soltou uma nota falando que, né? Ele tá assim, ficou assustado. Afinal de contas, o fechamento de fábricas da Ford destoa da forte recuperação observada no país, diz o Ministério da Economia, né? Só que como o pessoal coloca nas redes sociais aí, só que não, né? Inclusive, é irônico que eles citam isso, mas eles na nota, eles falam sobre isso, né? Ironizando o fechamento da Ford, e depois eles falam que realmente que eles estão trabalhando de forma intensa para a redução daquilo que eles chamam de custo Brasil. O que acontece, e semana passada, agora que eu lembrei o motivo de eu ter indicado o Marcos Lisboa, foi que eu falei sobre a questão do setor tributário, né? E o Marcos Lisboa, ele é um grande crítico, né, do sistema de tributação. Afinal de contas, o sistema tributário brasileiro, ele é caótico, tá? E ele beneficia determinados setores, ao contrário de outros. E isso dá um desequilíbrio, tá? Sem contar também a grande carga tributária e também a grande complexidade tributária, né? O Marcos Lisboa, ele sempre fala que existe um tipo de tributação para cereal, e aí existe o outro para biscoito, e aí aquele cereal que tem chocolate no meio, ele é o que? Ele é biscoito, ele é cereal, né? Então assim, água de cheiro é um tributo, perfume é outro tributo, e aí colônia. Colônia é o que? Colônia é água de cheiro ou é perfume? E como que vai tributar? Então isso acaba gerando uma judicialização, né? Existe um contencioso tributário enorme por essas peculiaridades, essas pequenas coisas estarem em discussão aí, né, e tornando ineficiente, né, todo o sistema econômico, tributário, etc. E o próprio Ministério da Economia, ele, né, declara isso, que realmente existe o custo Brasil. Em outras palavras, é o seguinte, né, sem a reforma tributária, o Brasil não anda. A carga tributária do país, ela é uma das maiores do mundo, tá? Então isso sufoca o empreendedor, sufoca o empresário, né? A complexidade da burocracia no Brasil, ela é enorme, tá? Então isso serve de barreiras e de, digamos assim, desincentivos para que haja o empreendedorismo no Brasil, né? Então isso é uma coisa nítida e isso é uma realidade, tá? Então assim, o nosso foco, nosso objetivo é estudar, fazer uma análise
dos mercados e como isso vai refletir no mercado financeiro. E a gente tem que ter a mente aberta, tá, e o entendimento mínimo de tudo aquilo que está acontecendo na economia brasileira. Tá? Então, assim, a gente não pode você não vai investir o seu dinheiro, não vai aplicar o seu patrimônio, tá, sem ter a consciência de todas essas questões. Tá? No momento atual, hoje esqueci de falar a data, né? Hoje é 16 de janeiro. E no momento atual é o seguinte, está tendo, né, a disputa entre a presidência da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Né? Então, assim, os parlamentares, seja deputados ou senadores, a preocupação deles é essa, hoje. E aí, a realidade brasileira e que o povo tem que acordar é que os políticos de Brasília, eles estão mais preocupados com os interesses deles do que a necessidade da nação. E aí, o que acontece hoje em dia, eu vou falar sobre essa notícia aqui também. O que acontece hoje em dia é o seguinte, é que está destoando aquilo que os políticos querem e aquilo que o Brasil necessita. E aí, até entrando agora nessa fala aqui do Bolsonaro, quando a Ford publicou, e ele falou que a Ford queria, na verdade, subsídios. Né? Ele criticou a Ford falando que eles queriam aí, né, proteção econômica e etc. Falando desse negócio dele. Primeiro, a fala dele está correta. Tá? A gente tem que analisar a realidade como ela é. Porque o problema é que no Brasil, hoje, tudo virou questão de ideologia. Tá? Aqueles que apoiam o Bolsonaro de maneira cega não aceitam nenhuma crítica mínima, tá? E rotulam como se qualquer crítica é uma manifestação de quem é politicamente de esquerda, né? E não é assim. Ninguém é incriticável, tá? Aqueles que foram incriticáveis, que não aceitam críticas, foram Mao Tse-tung, ditador chinês, Adolf Hitler, tá? E você pode ver que a China hoje, né, ela vive segundo essa ideologia, né? Inclusive uma notícia que eu mencionei semana passada, que saiu na semana passada, é que o empresário, né, o Jack Ma do Alibaba, ele está sumido, né? E ele sumiu depois que ele fez uma crítica ao governo chinês. Né? Então, assim, hoje, inclusive sábado, eu publiquei um texto. E eu publiquei também no canal, no Telegram, dois documentários que estão no YouTube e alguns vídeos falando sobre a China. Tá? Então você vai ver lá sobre, né, como que a China se estrutura e etc. E um desses documentários mostra uma moça que fez uma crítica ao líder lá da China, o Xi Jinping, e ela simplesmente pegou um copo lá de uma bebida e jogou assim num painel, falando que não gostava dele, etc. A moça sumiu. Né? Então, assim, o governo é incriticável. Então, o Brasil, hoje, e devido até mesmo por conta do Bolsonaro e das pessoas que cegamente seguem ele, ficam taxando todas as críticas dentro de um pacote ideológico. Tá? Só que a gente tem que lidar com a realidade. Né? A gente tem que lidar com os fatos. Se você é investidor e você tem alguma ideologia política, você vai perder dinheiro e não vai ter sucesso. Você fala, mas isso eu tenho liberdade para ter uma ideologia política. Beleza. Sim, com certeza você tem. Você pode apoiar o Bolsonaro, você pode apoiar quem você quiser. Não é errado apoiar, seja o Bolsonaro, seja quem for. A minha crítica é, se você tem um viés ideológico, você tem a visão, a própria expressão que eu acabei de dizer já denota isso. Você vai ter uma análise enviesada do mercado. Ou seja, você não vai conseguir olhar, se você apoia o Bolsonaro, os erros dele. Se você apoia o Lula, você não vai conseguir olhar os erros dele. E isso vai refletir no gerenciamento do seu patrimônio. Tá? Então é o seguinte, você tem ideologia política, se é de esquerda, direita, etc e tal, tudo bem, você vive no país democrático. Terceirize os seus investimentos.
tá? Terceirize os seus investimentos. Porque aqueles que fazem uma análise mais racional e isenta de ideologia política já erram, aí você imagina quem não faz, né? Quem já tem aí, né, essa, né, alguma ideologia política, tá? Então, assim, há uma polarização muito grande hoje no país e que está sufocando, primeiro, o diálogo, tá? Segundo, está levando a um extremismo e extremismo de ambos os lados, tá? Eu digo o seguinte, ó, eu votei no Bolsonaro porque entre todos os candidatos, aquele que apresentava um plano de governo que atendia às necessidades do país, o melhor plano de governo foi ele. Tá? Eu assisti a entrevista, na época da eleição tiveram várias entrevistas, inclusive uma emblemática do Paulo Guedes, na Globo News, né, em que ele foi sabatinado lá pelos jornalistas. Vários assessores econômicos foram sabatinados. E o Paulo Guedes, eu assisti a entrevista dele, tem no YouTube, e ele contou, né, ele falou sobre todos os planos de governo na área econômica, sobre as privatizações, que iam levantar mais de R$ 1 trilhão com as privatizações e com a venda de diversos patrimônios, prédios, né, diversas propriedades que o governo tinha, que o governo tem. E isso, eles iam levantar um capital para diminuir a dívida, eles iam acertar, né, os eixos aí da economia, apoiar a reforma administrativa, tributária e etc. Tá? Essa foi a fala dele. Então, assim, entre todas as propostas, a dele era nitidamente a melhor. Teve um evento, por exemplo, do BTG Pactual, um evento online, e eu assisti a palestra do vice-presidente, o Hamilton Mourão, e a palestra dele foi excelente, tá? Ele tem um conhecimento até bom na área de economia, e ele fez assim um diagnóstico, sabe, que era nítido a sensatez, tá, que ele tinha em relação à situação do Brasil e como eles tinham tudo planejado, tá? Eles sabiam o que precisava ser feito e eles declararam que eles iam fazer. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é fato, tá? Não é questão assim de ideologia nem nada, porque aqui eu não estou defendendo nem Bolsonaro e nem estou querendo denegri-lo, tá? É uma crítica ao que aconteceram. Eu voltei nele. Ele foi uma coisa também que ele levantou foi a bandeira anticorrupção. Né, afinal de contas, ele colocou como ministro da Segurança e da Justiça o Sérgio Moro, que era o principal juiz da Lava Jato, tá? Prometendo dar carta branca para ele, etc. E depois que o Bolsonaro virou presidente da República, ele voltou atrás de muita coisa. Ele não deu carta branca pro Sérgio Moro, tá? Independente da questão da Polícia Federal, se o Sérgio Moro tinha a preferência dele, e o Bolsonaro tinha prometido antes, ele devia ter cumprido a palavra dele, o Bolsonaro. Não cumpriu a palavra dele. Teve um evento em que no Palácio do Planalto o Bolsonaro disse que quem é dono da caneta é ele, porque quando o Sérgio Moro foi lá na casa, não sei se foi no Rio de Janeiro, onde que foi, conversar com o Bolsonaro, que tem até aquela foto do Moro lá de fora, com o Paulo Guedes, entrando nos carros. Naquela época, o Bolsonaro ele saiu da casa, ele era candidato, ele saiu da casa, deu uma entrevista coletiva e ele disse que o Sérgio Moro teria carta branca e ia nomear quem ele quisesse para o ministério dele. E depois que ele foi eleito, ele falou, quem é o dono da caneta sou eu, a lei já fala que é o presidente da República, que nomeia todos os cargos, então não tenho o que reclamar. Então assim, ele voltou atrás com uma coisa que ele prometeu. E aí eu te digo o seguinte, como é que você vai confiar numa pessoa que é mentirosa? Como é que você vai confiar em alguém que diz uma coisa e faz outra? Uma outra coisa também que ele havia falado também. Ele disse que antes de candidatar, ele prometeu que não ia fazer nenhum acordo com nenhum partido político. Por quê? Vamos aos fatos. O Lula e a Dilma eles fizeram acordo com o Centrão. Não é à toa que o vice-presidente na época da Dilma foi o Michel Temer, que no impeachment da Dilma virou presidente. O Michel Temer era líder do Centrão, tá? E aí o que aconteceu até no governo da Dilma? Ela
pegou todos os ministérios, se não me engano eram 24, né? E ela, como é que fala? Ela distribuiu entre os partidos políticos, tá? Os ministérios. Inclusive, foi uma coisa que afetou a governabilidade. Na época, eu lembro que saiu notícias falando que isso que ela fez, de dar os ministérios para os partidos, fez com que o governo dela ficasse ingovernável. Ela não conseguiu governar. Por quê? Porque cada partido tinha um ministério e cada partido tem os seus próprios interesses. Eu trabalhei 5 anos na administração pública. Eu conheci dentro do como que aqueles que estão nos partidos políticos pensam. Eu tive que trabalhar com pessoas do governo. Eu trabalhei no governo municipal e eu tive que lidar com pessoas do governo estadual e do governo federal. Tá? Eu sei como a máquina pública funciona. Tá? Então, assim, ela fez isso. E aí, por que que um governo, por que que um chefe do executivo, ele faz um acordo com o partido político? Para que o partido político possa indicar dirigentes de empresas e de órgãos públicos. Mas por que que o partido político tem interesse nisso? Porque o partido político, ele vive de sugar o dinheiro do poder público. Partidos políticos são instituições que têm vida própria, têm estrutura própria, tem diretores, tem gente que ganha muito dinheiro em partido político. 20, 30, 50 mil reais como dirigente de partido. E partido tem orçamento próprio. E aí eles precisam de dinheiro. Então, eles utilizam a máquina pública para arrancar dinheiro do setor público através de corrupção e lavagem de dinheiro, direcionamento de licitação, fazendo com que eles indiquem os dirigentes das estatais, dos órgãos, e também empresários que vão participar das contratações públicas, e através dessas contratações públicas há superfaturamento e etc. Tá? E aí parte desse dinheiro vai para o partido político para alimentar essa estrutura, né, partidária, que não beneficia em nada a governança pública, a administração pública. Por isso que os partidos políticos, eles têm vida própria e interesse próprio. Tá? Então, eu falei tudo isso. E aí o Bolsonaro, ele voltou atrás. Aí o que ele fez? Ele disse que não faria isso, porque era nítido, isso é uma coisa nítida, tá? A Dilma havia feito isso, e aí ele, para se antagonizar em relação a Dilma, falou: não, o PT fez isso, o PT fez acordo aí com os partidos políticos, etc. Comigo não vai ter nada disso. E aí perguntaram para ele: mas como é que você vai governar? Você vai ter que negociar com o Congresso Nacional, não sei o quê. Ele falou: não, eu vou colocar debaixo do braço aqui, ó, os projetos de lei, eu vou lá e falar aqui, ó, tem que fazer a reforma da Previdência, tributária, etc. Vocês vão fazer? Porque o país está indo pro buraco. Ele disse isso na época da campanha. E aí o que ele fez agora? Ele disse isso na época da campanha. Eu votei nele porque ele disse isso. E o que ele fez agora? Agora não, né? Depois que ele foi candidato, ele ganhou. Ele fez acordo com os partidos políticos. Ele tem aí aliança com o Centrão e com diversos outros partidos. Inclusive saiu nessa semana que o governo, Bolsonaro e a equipe dele, estão monitorando todos os parlamentares que tiveram influência no governo, que puderam indicar dirigentes de estatais e etc. Eles estão monitorando, eles vão ver como cada deputado e cada senador vai votar, se vai votar nos candidatos que eles querem, e se não votar, eles vão demitir as pessoas que os parlamentares indicaram. Tá? Isso é ou não chantagem? Isso é o mesmo erro que a Dilma e o Lula fizeram? Então, assim, meu amigo, independente se é de esquerda ou de direita, a Dilma e o Lula errou feio. A década perdida tá aí, ocorreu. Beleza. Aí o Bolsonaro, com um discurso diferente, ele é livre para ele falar o que ele quiser, ele é o presidente da República, mesmo sem ser presidente da República, né? A Constituição defende, ele tem a liberdade de expressão, ele pode falar o que ele quiser. Acontece que, a partir do momento que ele fala uma coisa e ele faz outra, aí você deixa de confiar, né? Ele é mentiroso, ele fala uma coisa antes de ele candidatar, quando ele chega lá ele faz outra. Então, assim, não dá pra confiar.
E aí, ele disse que a Ford queria subsídios. Então, primeiro, nisso ele disse a verdade. Ele disse a verdade, assim, a crítica dele é verdadeira. Né? Ou seja, ele criticou o fato de empresas quererem subsídios. E isso realmente, né, como o Marcos Lisboa apontou lá atrás, realmente não é uma coisa positiva. Né? Isso mata a própria indústria. Okay? Só que tem uma segunda questão. Ele é hipócrita na própria crítica que ele faz. Porque ele critica o fato do setor automobilístico querer subsídios, mas ele concedeu, por exemplo, agora a queda aí da alíquota de armas no Brasil. Tá? Então, assim, ele incorre no erro em que ele próprio critica. A crítica dele é válida, né? O fato da Ford estar saindo do Brasil mostrou que o fato de dar subsídios não é uma coisa economicamente boa. Beleza, a crítica dele é excelente. O problema é que ele incorre no erro da própria crítica, porque ele dá subsídios, deu e continua dando subsídios para setores da economia que ele quer. Então, assim, o Brasil, então nós estamos aí, ó, numa polarização muito grande, tá? Porque a direita, né, o Bolsonaro representa a direita chegou ao poder depois da esquerda ter roubado, tá? A esquerda, né, ter sugado bilhões e bilhões de reais e também de dólares, né, dos cofres públicos, porque o sistema de corrupção ele não apenas se situa no Brasil, né, também em países como Estados Unidos, etc. E aí, antagonizando tudo aquilo que a esquerda fez, o Bolsonaro, representando a direita, ele veio com um discurso totalmente diferente e realmente fazendo um diagnóstico certo e dizendo sobre realmente coisas que deveriam e necessitam ser feitas. Mas agora, com ele no poder, ele voltou atrás em muita coisa que ele disse. Então, essa é a minha crítica, tá? E tanto a que ele falou aqui, porque político, a gente volta lá ao Nassim Nicholas Taleb, e o Nassim Taleb ele fala uma coisa, né? O Nassim Taleb chamaria isso aqui de falácia narrativa. Você não tem que dar peso e não tem que ser levado pelo discurso de quem não tem a pele em jogo. Políticos não têm a pele em jogo. O dinheiro que eles administram não é deles, é do povo. Eles estão lá para alimentar o interesse de muita gente, de muitos setores e interesses próprios. Então, assim, é falácia, tá? E se você quer ser um investidor de sucesso, um trader de sucesso, meu amigo, esquece isso, tá? Deixa toda essa narrativa aí de lado, né? Então, por exemplo, vamos à prática, né? O Sérgio Moro, saiu uma notícia há meses atrás que o Sérgio Moro estava reunido com o Luciano Huck, etc. E eles estão querendo fazer lançar uma candidatura que não seja nem de esquerda nem de direita e que venha atender aí, né, a tudo aquilo que o país necessita. Beleza. Ok, não é porque é o Sérgio Moro, não é porque é o Luciano Huck, seja quem for. Tem que ver se, primeiro, o plano de governo deles, o que eles prometem, o que eles realmente vão fazer, e ver se realmente eles vão fazer, tá? Porque ficar sendo levado por conversinha de político já não dá mais, né? O país, ele está com uma dívida altíssima, tá? O país ele está quebrado. Na semana passada o Bolsonaro disse que o país está quebrado e isso repercutiu negativamente. Uma das poucas verdades que ele disse foi essa, que o país está quebrado, e está mesmo. E aí é o seguinte, o país está tão quebrado que o Banco do Brasil, que é um banco público, lançou 2 programas de desligamento incentivado. Ou seja, eles estão pagando para as pessoas pedirem demissão, saírem, ou quem se aposentou sair, etc e tal. Vão fechar agências e tudo mais. E aí é o seguinte, quando
né? Se o banco público está fazendo uma coisa dessa, aí você imagina o banco privado também fechando as portas, diminuindo, né, o número de funcionários. E aí o governo pega e fala que está é uma coisa nossa, e nós estamos surpreendidos. Inclusive eu não abri aqui, mas teve uma notícia, outra notícia, que a fala do vice-presidente, o Hamilton Mourão, dizendo que a Ford se precipitou. Tá? Eu não abri aqui, mas né, apenas citar aí essa fala dele, mostrando que ele não tem a pele em jogo, tá? E que se eu fosse o CEO lá da Ford, eu ia pegar todas as contas e mandar para ele falar, beleza, você quer que a gente continue? Paga a conta. Tá? Porque é falácia, entendeu? Virar e falar, tem a ousadia de falar, a empresa se precipitou. Quem é que paga a conta da empresa? Quem é que vai pagar os insumos lá? Entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas para ser feita e o governo fica aí numa negação feia. O país, as pessoas estão morrendo, estão morrendo. Essa semana também, eu não abri aqui, mas o estado de Manaus teve um colapso do sistema público de saúde. As pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. Tá? Estão morrendo por falta de oxigênio. E, meses atrás, quando na cidade de Manaus as pessoas se manifestaram contra o lockdown, contra o fechamento do comércio, assim como lá na cidade de Búzios, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, as pessoas também fizeram, o governo, na pessoa do Jair Bolsonaro, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, e etc., eles tuitaram elogiando a atitude das pessoas. Que Manaus está acordando, assim como Búzios, etc. Agora Manaus está lá, com o colapso de todo o sistema público de saúde. Tá? Então assim, você vai... o Renan é contra o governo e tal. Né? Eu não sou contra o governo, eu sou realista. Eu não sou nem contra nem a favor, eu sou realista. Tá? E eu acho que investidor, trader, se você mexe com o mercado financeiro, se você é estudioso de economia e de investimentos, você tem que ser realista. Você tem que se despir de qualquer ideologia, até mesmo econômica, né? Que tem aí os monetaristas, os que adotam a teoria aí do John Maynard Keynes, os keynesianos, aí tem os neo-keynesianos, aí tem os adeptos da escola do Ludwig von Mises, etc. Para mim, isso é uma besteirada imensa, tá? Porque é debate de coisa que não vai levar a lugar nenhum. O plano econômico que tem que ser adotado, as políticas públicas, as políticas econômicas, tem que ser aquelas que mexem na realidade de maneira positiva, que vão levar o país para frente, que vão gerar riqueza. Esquece esse negócio de comunismo, sabe? Hoje existe aí o comunismo, ele já se mostrou na prática que ele não funciona. A China, ela se mantém. A China, eu mostrei aí nos documentários, está mostrando. A China, ela vai se tornar a maior potência mundial. Né? Ela é o segundo país mais rico do mundo. Não é porque é comunista, é porque o governo ele controla e ele está aberto à economia global. Tá? A economia da China não é fechada para diversos setores, né? Eles importam e exportam uma série de coisas. Principalmente exportam, né? Eles exportam. Teve uma notícia que eu vi que teve um ano aí que 1/3 de tudo aquilo que foi produzido no mundo foi produzido na China. Né? Lá eles trabalham com a política de trabalho a 9-9-6. Eles trabalham de 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas por dia, a jornada de trabalho deles, 6 dias por semana, de segunda a sábado. Então, assim, o país mais populoso do mundo, trabalhando assim, insanamente numa carga horária brutal, né, vai gerar também uma economia. E o país e o governo, ele controla toda essa riqueza que está sendo feita, sendo produzida. E aí é o seguinte, eles não estão vivendo economicamente o comunismo. Não estão vivendo. Vai estudar sobre comunismo. Vai estudar sobre economia socialista. Não tem livre mercado. E o que você vê na China? Livre mercado. Por que o Jack Ma se tornou um dos maiores bilionários da China? Porque ele criou a Alibaba dentro da China. Nos documentários aí você vai ver. Então, assim, o país que se diz comunista, ele é politicamente comunista. O governo controla tudo. Mas economicamente, ele não é comunista. Então, assim, ele é meio comunista e olhe lá. Tá?
Agora, os países que são comunistas, como a Venezuela, né, estão quebrados. Né, estão quebrados e não tem como sair da pobreza e da miséria que eles estão se não mudar o sistema econômico deles. Tá, eu fico assim, indignado, né, porque o debate ele é raso, né, e é ideológico. Nós estamos no século XXI, né, onde a gente tem acesso, né, a notícias, a informações, né, no seu celular, no aparelho que você tem na sua mão. Você tem acesso a mais informação que o Leonardo da Vinci teve em toda a sua vida. Você tem 1000 vezes mais informação que ele teve. Tá, então assim, é aí no momento em que a sociedade chega no século da informação, é o século da desinformação, das fake news, o século aí da ideologização de tudo, em que as pessoas não conseguem enxergar as coisas como elas são, sabe? E ficar usando o nome, seja o nome de Deus ou algum político, né? Então assim, né, eu cheguei à conclusão seguinte, depois que o Bolsonaro prometeu tudo isso, entrou, primeiro, uma coisa que o pessoal aí fala, eu admiro muito o Enéas Carneiro, né, que foi candidato à presidência da República, né, eu assisti todos as palestras e entrevistas dele, né, infelizmente ele já faleceu. Muita gente que apoia, né, que admira o Enéas, acha que o Enéas apoiaria o governo Bolsonaro. Pelas ideias do Enéas, eu li o livro do Enéas, sobre os planos de governo dele, etc. O Enéas não apoiaria, não é porque o Enéas foi amigo do Bolsonaro, colega lá como deputado, junto com o Bolsonaro lá e era amigo dele, não é porque ele era que hoje como presidente ele ia apoiar o Bolsonaro em muita coisa, tá? Então as pessoas ficam assim, nessa guerra ideológica aí, que o Enéas apoiaria, tá? Mas o Enéas ele tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, sobre os políticos profissionais, né? E a gente não enxergou que o Bolsonaro é um político profissional, né? Tem mais de 20 anos aí que ele é deputado federal, então assim, ele está acostumado a falar o que ele quiser. Político não tem compromisso com aquilo que eles falam, tá? Político não tem compromisso com aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Então, ele pode destoar, ele pode falar uma coisa hoje, amanhã ele pode fazer qualquer... E aí dá uma desculpa. Ele vai perder o emprego dele, né? Ele não vai deixar de ganhar um salário dele, nem nada. Tá? Ele não responde, não é uma empresa que tem que gerar lucro, ele tem que ter um exemplo. Não tem isso. Eu trabalhei na administração pública. A cultura corporativa da administração pública é assim, é de não fazer nada mesmo. Eu sei que existem muitos servidores públicos que acham ruim a crítica, né? E claro, existem exceções. Eu particularmente, inclusive, conheci muita exceção. Eu conheci gente que carrega um setor todo nas costas, tá? E que tem setores aí, áreas aí, órgãos aí que funcionam só por conta de meia dúzia de gente, tá? Então existem servidores sim, muito competentes, sim. Eu mesmo conheci. Só que a maioria não é. A maioria não é. O povo fica, por quê? Porque não é. Porque é o seguinte, o sistema, ele não é feito para o seguinte, as pessoas ganharem o seu salário de acordo com a produtividade, tá? As pessoas não podem ser mandadas embora. Então, faz o que quer. Os cargos de chefia, eles não são construídos em cima daqueles servidores de carreira que são os melhores profissionais, não são. Cada chefe do executivo que chega, por exemplo, no setor, no poder executivo, seja municipal, estadual ou federal, ele tem autonomia para nomear quem ele quer como chefe, como diretores, superintendentes, secretários, chefes de departamento, etc. E eles, todos nomeiam quem apoiou politicamente eles na campanha e etc. E eu, inclusive a nível municipal, não só na cidade onde eu trabalhei, mas isso é generalizado, tá? O que acontece é que a nível municipal, o nível é pior ainda. Então assim, aquele cara lá que eu conheci, por exemplo, camarada que tinha bar, boteco, que não sabia nem falar direito, falava errado e tal, que apoiou o prefeito fulano de tal, o candidato a prefeito, o cara ganhou, o cara virou superintendente, o cara virou secretário,
tá? Gente que não tem nem o segundo grau completo, como, por exemplo, chefe do departamento de saúde, tá? Chefe aí de pessoas que têm nível superior. Então, assim, e aí o nível técnico é muito inferior às pessoas que fizeram concurso e que não entram nesse jogo de ter que apoiar politicamente. Eles têm que responder para chefes, pessoas que não fazem nem ideia do que eles fazem. Tá? Isso é muito triste. Então é o seguinte, o Brasil, você que está aí, às vezes com raiva aí do que às vezes a crítica que eu tô falando, tudo que eu tô falando é o seguinte, o Bolsonaro não vai salvar o país, nem Lula, nem Sérgio Moro, nem Luciano Huck, nem nada. Se o sistema não for mudado, nada será melhorado. O sistema de administração pública, tá? Funcionalismo público, a carreira de servidores públicos, se tudo isso não for mudado, nada vai ser melhorado. Tá? Vão ser maquiagens que vão sendo feitas aqui e ali, e as coisas não vão melhorar. Porque o brasileiro, ele tem, não sei se foi o Nelson Rodrigues, né, o escritor aí, que é a síndrome do vira-lata, né? Tudo lá fora é o melhor, né? No Brasil essa coisa assim, né, é chique você ser descendente, né, descendente de alemão, de europeu, e aí você correr atrás do green card, não sei o que, porque você ser brasileiro é uma coisa ruim, né? O brasileiro ele não valoriza a sua própria cultura, não valoriza a sua própria raiz, né, a sua identidade, tá? Então isso é refletido na escolha dos políticos, porque se tudo é um picadeiro, se é um picadeiro a eleição, se tudo isso é uma palhaçada, então, né, votar aí, em qualquer um é o que a maioria faz, né? Porque nada vai melhorar mesmo, né? Não é à toa que o Tiririca, né, na época que ele candidatou, ele tinha falado que... Você sabe o que o deputado faz? Ele falou, não. Você não sabe? Eu também não. Eu vou descobrir. Né? E aí o slogan dele né, pior que tá, não fica. Vote em mim, porque pior que tá, não fica. E ele foi um dos deputados mais votados aí no Brasil. Né, pra você ver. E aí, os problemas, eles continuam. E se os políticos, se eles não resolvem, os problemas eles só vão aumentando. E aí nesse artigo aqui do Brasil Journal, eles falam sobre os racionamentos do setor de energia. Acontece o seguinte, os reservatórios estão com níveis baixos de água. E aí ninguém presta atenção nisso. Os reservatórios estão com níveis baixos de água. Tá? Então aqui fala racionamento. Pendurados em São Pedro e na vacina. Não há nem vacinação no Brasil e... os reservatórios estão com níveis baixos e tal, e aí esse artigo aqui do Brasil Journal, eles falam um pouco sobre essas questões, tá? Que é isso que tem que ser resolvido. Né? Não é isso que tem que ser resolvido, não é se o de esquerda, de direita, de centro, de virada, problema, tá? Problema, se você vai resolver, se não vai virar, né, porque o Brasil não vai virar um país comunista, socialista, e também não vai virar um país aí que, enfim, que não vai... Se as estruturas básicas da economia não forem melhoradas, não tem o que fazer. Os caminhoneiros, eles falaram que vão entrar em greve, mas já saiu uma notícia hoje falando que não vão entrar em greve. E aí sabe-se lá quem está falando a verdade e quem está falando mentira. Tá, eu achei interessante esse artigo aqui também do Brasil Journal. Eles têm muitos artigos interessantes. Eu não tenho parceria com o Brasil Journal. Às vezes tem gente que acha que eu tenho, né? Não tenho. Inclusive eu até mandei e-mail para eles e tal. Porque se algum veículo de comunicação, né, quer compartilhar, né, as notícias deles, mas sem parceria nenhuma eu compartilho. Porque, né, quando a coisa é boa, você tem que compartilhar mesmo. Essa questão também de ganhar dinheiro em cima de tudo também é uma falácia. E aí, aqui eles falam sobre a grande falácia da Bolsa em dólares. É muito bom esse artigo, tá? Amanhã vai ser decidido, né, pela Anvisa, se vai ter aí, a vacina vai ser aprovada ou não. Vamos ver. Lembrando que o Brasil mandou um avião aí para a Índia para buscar uma vacina que foi produzida na Índia. E a Índia falou que não tem nada produzido, que não tem nada autorizado nem nada. É o governo federal fazendo cagada. Né? E aí a bolsa estava subindo, vamos aqui para os gráficos, né, nos nossos 45 segundos do segundo tempo. Eu falei que ia falar pouco, mas eu falei só
45 minutos até agora. Vamos ver se esses minutos aí eu dedico aí aos gráficos, tá? Porque eu acho que, né, essa é muita coisa que fica entalada na garganta, tá? Eu sei como é que as coisas funcionam. E eu saí da área pública, né? Eu sou advogado, decidi não advogar, decidi ir pro mercado financeiro, estudei por conta própria, sabe? E aí eu achei que no mercado financeiro as pessoas eram sensatas. Você tem que ser movido pelo resultado, afinal de contas, né? Você ganha dinheiro se você investir, se o seu investimento der certo. Não adianta você ficar cego para a realidade, né? E aí quando eu fui estudar mercado financeiro, quando eu fui para bolsa, fui operar, etc. Aí descobri que na economia também tem a ideologização das coisas também, né? Eu descobri também que no mercado financeiro, né, existe aí a FinTwitch, que é o Twitter aí, né, que tem vários gestores, vários analistas e vários influencers aí do mercado financeiro que na FinTwitch ficam lá dando palpite. E cada um defendendo uma ideologia. Aí tem gente que critica uma coisa, aí tem outra lá que detona. Sabe? Fica numa uma besteirada. Aí fica numa palhaçada, por exemplo, né, a bolsa tava subindo aí, os críticos aí, ó, os críticos aí, falando que o Brasil tá ruim. Aí, ó, olha a bolsa, olha a bolsa. Mas, meu amigo, as bolhas acontecem porque as pessoas, os investidores, eles não são racionais. Eles não agem de acordo com a racionalidade. Vai ler Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, tá? Vai estudar finanças comportamentais, sabe? Aí fica na discussão lá que a análise técnica não funciona. Se não funcionasse, a gente não ganhava dinheiro. Se não funcionasse, nenhum setup, nenhum trade, nada que eu falava aqui, dava trade. Semana passada, a gente fechou um trade, foi aqui, ó, no petróleo. Foi aqui no petróleo, a entrada foi aqui mais ou menos. Peraí, foi no petróleo. Aqui é o gráfico semanal. Né, esse aqui é o gráfico semanal. Mas enfim, deu um petróleo que foi, sei lá, $50, aí foi para 55. Entendeu? Então deu o trade aqui, o setup armou e tudo mais, acionou e deu o trade. Quem operou ganhou dinheiro. Então assim, aí fica nessa discussão que a análise técnica funciona, a análise fundamentalista é melhor que a análise técnica, etc. Aí fica nessa discussão, enquanto que a realidade ela não muda, tá? O que importa, o que interessa, seja Bolsonaro, Lula, análise técnica, análise fundamentalista, o caramba, o que importa é resultado. Resultado, é claro, de maneira íntegra, né, sem cometer ilegalidade, sendo ético, claro, né, você não vai fazer coisa errada nem nada, mas de maneira íntegra. O que vale é resultado, o resto é besteira, é balela, tá? É balela, é conversa pra boi dormir. E o Ibovespa, ele caiu nessa semana e tem espaço para cair até a média de 20 períodos. Né? Analisando aqui, ó, o histórico e analisando a literatura técnica, a gente sabe que os preços eles se movem de zigue-zagues, né? Eles se movem em topos e fundos, e é natural que o preço ele caia até a média de 20, ou ele venha se lateralizar, né, igual aqui, ó, aqui não teve uma queda tão brusca, aqui teve uma queda um pouco mais lateralizada, até chegar na média de 20 para retomar um movimento de alta, tá? Então, assim, o Ibovespa começou, pode ser uma correção, como pode ser um pullback. A literatura técnica ela mostra que depois que uma resistência importante foi rompida, o preço ele volta até a região rompida para retomar o movimento da tendência que, neste caso aqui, é um movimento de alta, tá? O dólar, ele caiu essa semana, né, e ele vai confirmar um pivô de baixa, na verdade, se ele caindo aqui abaixo daqui, né? Então, assim, por enquanto ele está dentro da lateralização. Semana passada eu havia falado, eu analisei as principais ações do índice SP500, as principais ações de tecnologia, e eu mostrei que elas estavam sem tendência, assim como o dólar aqui, ó, eles estavam em movimento lateral. E essa semana passada eu falei, ó, isso vai ser refletido no índice, né? E realmente o índice SP500 essa semana ficou em movimento lateral. Você pode ver que ele foi baixista, mas ele não rompeu a mínima,
tá? Ele não rompeu a mínima aqui da semana anterior e nem rompeu a máxima, tá? Ele fez um movimento lateral, né? E ele foi baixista. Vamos ver se ele vai continuar. Os mercados globais, eles estão aí incertos, né? Eles estão afastados, né? Olha só, o SP500 está afastado da média de 20 períodos, né? O Ibovespa também. Então, assim, existe um espaço, e é um momento aí de correção, tá? Seja aí em movimento lateral até que a média chegue no preço, ou um movimento de queda. O que acontece é que a tendência de alta, ela perdeu o fôlego, tá? Porque ela já vinha aí numa crescente, tá? Então, assim, ela perdeu o fôlego. E analisando os fatores, né, externos, além aí dos fatores econômicos, como por exemplo, né, o coronavírus, a pandemia, né, a Europa, os lockdowns aí no Reino Unido, o grande número de mortes aí nos Estados Unidos, etc. Né, a segunda onda ela está sendo pior do que a primeira, né, o número de mortes está sendo maior. Então, assim, existe toda essa incerteza, esse impacto econômico, né, porque as pessoas têm que ficar fechadas, e aí o consumo ele diminui, tá? E aí isso tem impacto diretamente na economia. O Joe Biden, que vai assumir aí nessa próxima semana a presidência dos Estados Unidos, ele já prometeu mais de $1 trilhão de incentivos aí para o governo americano, tá? Mais de 1 trilhão, chegando aí a $2.000 de benefícios para os americanos. E aí é o seguinte, né? Esse remédio amargo que eles estão utilizando agora o remédio, ele foi o veneno que causou crises financeiras anteriores, tá? Então a impressão de dinheiro por parte do governo, ela gera inflação e ela gera aí um desequilíbrio, né, em todo o balanço econômico, no sistema econômico, tá? Porque o que acontece é que o governo, gerando todos esses benefícios, o governo ele assiste as empresas e as pessoas. Então, as empresas, ao invés de participarem do processo natural, do ecossistema empreendedor, de competitividade, né, de terem que que inovarem e que terem que fornecer melhores produtos e melhores serviços. E o ecossistema empreendedor, ele também faz naturalmente com que diversas empresas venham falir, e outras venham sobreviver, e abocanhar em uma grande quantidade do mercado, né? Isso é um movimento natural da livre iniciativa, da liberdade econômica, do livre mercado. Tá? E o livre mercado é que gera o lucro, né, e que gera a riqueza dos países, tá? Tanto dos países quanto das empresas. Afinal de contas, as empresas, né, elas geram empregos, geram lucros. Em cima desses lucros, elas pagam impostos que os governos, né, recolhem para poder investir em saúde, educação, etc. Então, é um ecossistema baseado, né, na produção industrial, etc. E quando essas empresas, devido a uma série de fatores, elas estão na iminência de falir, etc., o capitalismo ele é estruturado, né, em cima, ele é como um campo magnético, né, de um cabo em que uma corrente elétrica passa por ele. Quando uma corrente elétrica passa por um cabo, ele produz um campo magnético. Esse campo magnético é invisível, ele não dá para ver se visto a olho nu, e ele é um campo girante e pulsante. Ou seja, esse campo magnético ele aumenta de tamanho e diminui. O capitalismo ele tem essa natureza, né? Ele vai inflacionando, até que ele chega num momento em que ele não suporta, tá, o tamanho, ele tem que se comprimir para sobreviver. Tá? Não há uma produção de riqueza linear, né, e uma produção aí os fatores econômicos, eles não crescem linearmente ad eternum, tá? A economia, ela tem essa característica.
Então, assim, quando chega no limite desse movimento de expansão, é necessário deixar com que os mercados, com que o sistema econômico, o sistema financeiro mundial, ele faça esse movimento de expansão e compressão, né, ele se comprime, né? Então, assim, para quê? Para que possa, né, as coisas serem renovadas, etc. Então, quando o governo ele intervém, ele tenta interromper esse movimento de compressão, tá? Ele quer alimentar o sistema de expansão do econômico. Só que o sistema ele já chega na sua fase de esgotamento. Tá? Ele já está esgotado, ele não tem forças para continuar com a expansão. Não tem forças. Então, diversas empresas têm que falir, mesmo tem que parar, outras têm que continuar, tem que ter espaço para que outras comecem, outras inovações venham. Né? Então, assim, o ecossistema ele tem que ser... os governantes eles têm que permitir que o ecossistema funcione da maneira como ele é construído. Tá? E o fato dos Estados Unidos imprimir dinheiro e fazer tudo isso acaba que é uma tentativa forçada de interromper esse movimento de compressão da economia. E isso tem o potencial de gerar crises, tá? Gerar bolhas financeiras. Tá? Isso já ocorreu em outros momentos e pode acontecer daqui a algum tempo. Tá? Mas as pessoas elas não aprendem com a economia, com a história, aliás, né? Não aprendem com a história e repetem a história do mesmo jeito, né? Repetem a história do mesmo jeito, tá? Então, assim, esse pacote de estímulo econômico, o mercado sabe, as pessoas sabem, os gestores, investidores, economistas, analistas, etc, etc, eles sabem que pacotes de estímulos geram inflação, que tem o potencial de gerar crises financeiras. Eles sabem. Então, esse movimento de queda que se iniciou, segundo alguns veículos de comunicação, já é um sinal de que o mercado não está vendo com bons olhos todo esse estímulo. Porque é óbvio que todo esse estímulo gerado, que precisa ser gerado, é uma maneira artificial de manter a economia de maneira saudável. A economia ela não está saudável, ela está doente, e eles estão a todo custo tentando forçar a barra para que ela fique saudável. E as maneiras artificiais que eles estão tentando não são sustentáveis a longo prazo. Então isso começa a refletir nas bolsas, tá? Se for para eu dar um pitaco, né, a minha opinião sobre o que vai acontecer na próxima semana, para fechar, eu acabei, né, já vamos ter 1 hora de vídeo aí, então eu vou ficar por aqui. Mas se fosse a minha opinião é o seguinte: o candle foi um candle de força dessa semana, na minha opinião, e vai continuar em queda. Para mim, isso daqui não é um pullback. Para mim, isso daqui é uma queda que vai ser continuada e vai aí ter um movimento aí de correção forte, né? Tecnicamente, por enquanto, é um movimento de correção, né? Enquanto estiver acima da média de 20 períodos. Mas para mim vai continuar esse movimento de queda no Ibovespa, no SP500 e etc. Tá? Então, esta é a minha análise. Tá, eu falei algumas coisas aí sobre questões políticas, econômicas, né, porque eu sinto a necessidade das pessoas ouvirem, tá, esse tipo de coisa, esse tipo de informação, né, para ter a mente mais aberta para o que está acontecendo. Tá, porque aí o mercado fica, né, num movimento aí insano, né, descolado da realidade, as pessoas comprando, as pessoas físicas, né, que estão entrando aos montes aí na bolsa de valores, comprando, né, porque analistas, corretoras, etc, ficam incentivando a compra, né, sendo que a economia ela vai de mal a pior, tá? Né, e as expectativas elas não são boas, ok? Então é isso que eu tinha para falar aí neste final de semana. Se você nos acompanha, eu queria falar, né, para você aí se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né, para as notificações, né, e curtir aí este vídeo, tá? Aqui embaixo também no link está o link para os nossos cursos, nosso plano de assinatura.
fica à vontade para acessá-los, ok? Então um abraço a todos, um bom final de semana e se Deus quiser, até semana que vem.